Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje, dia 22, são 16 horas, estamos iniciando a live do isolamento. Hoje, num horário diferente. Opa, Fernando, tudo bem? Hoje o horário está diferente, Fernando, porque eu estou chegando do médico, né? Estive no médico, tá tudo bem, tudo tranquilo, nada demais, né? Consulta regular, mas tem que fazer. Então hoje nós temos uma passagem que as pessoas ficam numa discussão absolutamente infrutífera. Eu sei, estava de olho, eu notei. Peraí, chegou mais alguém também. Marcelo, ô Marcelo, tudo bem? Marcelo, você tá no Brasil ou você tá fora, Marcelo? Seja bem-vindo. Cadu chegou, seja bem-vindo, Cadu. Nós estamos aí esperando um pouquinho para entrar as coisas. O Gart entrou. Mas tá tudo tranquilo. Estou em São Paulo. Grande prazer em revê-lo. Ô Marcelo, é bom saber que você está em São Paulo. Você está bem? Tá tudo tranquilo aí pro seu lado? Né? A live hoje tá três paulistas, dois cariocas. Tá bom. E aí, Fernando, preparado aí? A leitura de hoje é uma leitura complicada, né? Entendeu? Né? Uma leitura que normalmente as pessoas interpretam pela metade. Entrou mais alguém? Aureonildo. Oi, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tá bem? Tá tudo tranquilo aí pro seu lado, rapaz? Tô indo na medida do possível, né? Marcelo, a gente tem que estar indo mesmo dentro da medida do possível, né? Não dá pra gente ir. A pandemia bagunçou a minha vida. Ih, meu Deus do céu. A gente está vivendo uma situação muito complicada, né? Antônio e Adriano entraram. Né? Eu estava conversando aí com algumas pessoas, as notícias, a gente tem coisas que a gente não imagina, né? Eu estive conversando com alguns grupos que trabalham com os povos indígenas, por exemplo. A gente não tem ideia da situação, né? Você tem alguns povos que estão podendo ser extintos no Brasil, e talvez na face da terra, por conta da pandemia. A situação, assim, está muito complicada, né? A minha vida está relativamente bagunçada, mas eu, graças ao bom Deus, né, tenho uma situação que deu para a gente se organizar. Eu estou trabalhando em casa, né? Mas fazer o quê? Né? A clínica pelo menos está dando para trabalhar, está tudo certo, né? Mas a gente está dando para levar, mas criou muito problema, sabe, Marcelo? Acho que, aliás, criou problema na vida de todo mundo. Certamente alguns mais, outros menos, mas acho que a gente... Agora, o que a gente tem é que garantir é que essa perturbação na vida da gente não seja em vão, né? Que a gente não passe por isso tudo e no fim não resolva nada, né? Eu estava, por exemplo, vendo que a gente tem que ter, assim, que pelo menos a gente tenha conseguido as coisas, né? A gente tenha conseguido segurar a situação, equacionar tudo. Porque se a gente já passou por essa confusão e isso não foi suficiente, esse pessoal abriu cedo demais, vai ser muito ruim para nós, né?
Ai, meu Deus, mas isso aí não cabe a nós. Vamos devagar, vamos fazer a nossa parte, cada um se cuidando, se protegendo, né? E aí a gente vai levando. Antônio e Adriana, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Conta aí pra gente. Djalma, Doraci entraram, né? O legal da live é que tem mais ou menos a nossa comunidade estruturada, que as pessoas vêm, né? Entendeu? Para quem não sabe ainda, tá tudo tranquilo, não se preocupe. Algumas pessoas mandaram mensagem preocupadas. Eu não estou doente, é uma consulta regular, nada de especial, tá? Não precisam ficar preocupados, não. É uma vez a cada 4 semanas, é quando eu saio de casa. Cada 4 semanas eu saio de casa. Né? Aí tudo que eu tiver que fazer eu faço nessas 4 semanas, pessoal, porque senão já viu. Não passa disso. É melhor assim. Eu estou dando mais um pouquinho, daqui a pouco a gente começa, tá? A live. Estamos no primeiro momento, do acolhimento, né? E aqui acho que essa passagem, apesar de ser muito pequena, são 5 versículos, tem algumas coisas muito profundas para a gente. Djalma, estamos bem, graças a Deus. Maravilha. Gaioso chegou. Olá, Gaioso, tudo bem? Estamos quase começando, chegou na hora boa, Gaioso. Já está no seu blog a sua reflexão de hoje, lá no Diaconia da Palavra blogspot.com? Já está lá? Conta aí pra gente. A reflexão do Gaioso eu não leio antes da minha, porque senão eu posso ser influenciado por ele. Né? Já está lá. Então, ó, quem quiser, depois de ver a minha, ouvir aqui a minha, pode ir lá no Diaconia da Palavra blogspot.com. Tá? Bom, vamos começar, pessoal. Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o teu irmão. Palavra da salvação. E nós agora estamos lendo aqui, né, uma parábola que gera uma série de confusões, uma série de brigas. E cada vez que eu vejo uma confusão dessa, uma briga dessa, eu vejo que normalmente as pessoas não leram o que está escrito aqui. Ou se leram como aquela pessoa que lê um folheto que recebe ali do propagandista. Pega, olha, vê se é alguma coisa interessante e joga fora. Né? Porque existe aqui uma profundidade que é muito grande e que as pessoas simplesmente ignoram. Né? Porque algumas falam assim: eu não recebi autorização para julgar. Outras falam assim: você não pode julgar é errado. Outras ainda falam: não é necessário julgar, porque nós temos que corrigir o erro, e o erro tem que ser corrigido. Né? Pessoal, é o problema, né? Eu que sou
chamado de cristão jujuba, católico Nutella, essas coisas, fico horrorizado com essas discussões. Porque o que Jesus está falando aqui não é para ser entendido do jeito que está sendo entendido. A discussão aqui não é sobre se você julga ou não julga. A discussão aqui é sobre como você se relaciona com seu irmão. E pior ainda, né, que você deve entender muito bem o que você quer nessa relação. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Primeiro, Jesus rolou um hipócrita. Toda vez que ele coloca um hipócrita desse, é porque ele está chamando a atenção mesmo. É algum erro muito grande. E a primeira coisa que ele está falando é o seguinte, é que a gente tem que ter cuidado para corrigir as pessoas. E o primeiro cuidado, né? Oi, Fátima, seja bem-vinda. E o primeiro cuidado não é o cuidado da forma. É o cuidado de você estar adequado para fazer essa correção. Porque é muito interessante quando a gente vê as pessoas atribuindo, né, práticas erradas aos outros. Oi, Diane, seja bem-vinda. Não, porque fulano faz isso e isso está errado. Né? Ah, você fez... Oi, Sérgio, tudo bem? Você fez jejum essa semana? Não, isso está errado. Você chegou a que horas na missa? Ah, eu cheguei, estava na oração da coleta. Ih, não vale, está errado. Né? Ou sei lá, ah, você não pode ver tal novela, você não pode ver tal coisa, está errado. Pessoal, vamos deixar muito claro. Antes da gente resolver ser fiscal da vida alheia, a gente tem que saber se a nossa vida está boa, se a gente está bem. Antes da gente resolver ser fiscal da vida alheia, a gente tem que saber se a nossa relação com os outros está boa. Porque você não pode agora virar e começar a dizer que fulano está errado nisso ou fulano está errado naquilo, né? E sair dando essas opiniões à torta e à direita. Porque você pode ter erros muito piores. Você pode ter situações muito mais graves que as dos outros e você está fiscalizando a vida do outro. Eu hoje estava voltando do médico, passei por um casal, né? Na rua. Né, ali eles tinham ido lá no local onde tem o consultório, no térreo, estava passando por um casal, estava lá o homem, a mulher e um bebezinho. O bebezinho não devia nem ter 6 meses. Né? Aí eu fiquei olhando assim, pensando. Primeira reação minha, que esses dois tiraram essa criança de casa? Mas logo em seguida eu falei assim, não, mas isso aqui é um prédio de médicos, ele pode ter ido para fazer uma consulta. Mas isso já mostra que o meu coração não está pleno ainda. Porque qual deveria ser a minha reação? Deveria ter sido, ah, meu Deus do céu, uma criança tão pequena deve estar doente. Né? Por que eu penso inicialmente no erro do meu irmão? Por que eu não penso que o meu irmão pode estar fazendo uma ação boa? Já pensaram nisso? É muito fácil a gente achar que a nossa vida está perfeita, que nós somos seguidores perfeitos de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nós nos relacionamos com todos de uma forma absolutamente perfeita, e aí a gente começa a ser fiscal da vida alheia. Né? Porque nós somos pessoas absolutamente isentas de pecado, então nós podemos ficar apontando o pecado dos outros. É por isso que Jesus fala, hipócrita, hipócrita, tira a trave do teu olho para então tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque se você está com um pedaço de madeira tamanho enorme na tua cara, tu não tem capacidade de ir lá e tirar o cisco. E pior, aqui é uma visão totalmente minha, mas você já pensou que se você está com alguma coisa obstruindo, dificultando a sua visão, e você vai tirar o cisco do olho do teu irmão, tu pode causar uma lesão no olho do teu irmão? Ou seja, a tua atitude de ir lá fazer uma interferência pode ser muito mais danosa do que o caso anterior. Aí o Fernando Algarte aqui está fazendo. Mas, por exemplo, praticando esportes na rua, fazendo aglomerações nessa pandemia, não deveríamos corrigir? Não sei, eu não sei. Novamente, a gente tem que olhar o problema, sabe, Algarte? É muito fácil eu que estou aqui na minha casa, na minha tranquilidade, virar e dizer assim, está errada essa aglomeração. Eu não sei. Por exemplo, fulano trabalha num escritório, sei lá, como boy, e se não chegar na hora, ele perde o dia, ou se ele se atrasar várias vezes, ele é demitido do trabalho. E ele entra num ônibus lotado, ou tá chovendo e ele tem que se abrigar e o ponto é muito ruim, ele fica aglomerado, ou está com muito sol. Não é possível, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente corrigir. A primeira coisa que a gente tem que ver é se a gente está em paz com a gente. Eu estou fazendo a minha parte para combater a pandemia, eu estou fazendo a minha parte combatendo os meus pecados, eu estou fazendo a minha parte combatendo as minhas relações errôneas com as pessoas. E aí sim, se eu estou em paz, eu vou corrigir. E foi bom você ter colocado isso, porque você entrou justamente no ponto central, que também é muito, muito claro e que as pessoas não veem. Sereis medido com a mesma medida que medirdes. Sereis julgados com o mesmo julgamento que julgardes. Por isso que ele fala, não julgueis e não sereis julgados. Não medis, não sereis medidos. O que ele está falando claramente é o seguinte, quando você for julgar uma pessoa, quando você for considerar algum caso, quando você for falar sobre alguém, pensa como você gostaria de ser medido. Porque entendo que o julgamento, se o julgamento for com caridade, para correção, para o bem, pode ser feito. O que não podemos é condenar as pessoas, pois até a Bíblia diz que julgar, né, reta justiça, é isso? Sim, mas até nesse ato você tem que fazê-lo na medida que você gostaria que fosse feito. Para pensar. Como é que você gostaria de ser corrigido? Você gostaria assim que a pessoa gritasse no meio da multidão: "Ei, você está errado!" É assim que você gostaria? Pensa bem. Você gostaria que falasse assim: "Olha, do jeito que você está condenado ao inferno. Não tem jeito, não." É assim? Ou será que você gostaria de ser corrigido? Fulano, vem cá. A gente pode conversar um pouquinho? Está numa hora boa para você? Olha, eu estou precisando falar uma coisa, mas assim, porque eu quero o teu bem. Me explica, por que você está fazendo tal coisa? Entendem? Como é que vocês gostariam de ser julgados? De uma forma carinhosa, com amor, com misericórdia? Ou vocês gostariam de ser julgados
julgar de forma ríspida e dura. Com que medida vocês gostariam de ser medidos? Numa medida que considera que vocês... Aí não, como eu disse, na caridade, na calma. Sim, mas mais que isso até, Algarte, mais que isso. Né? Assim, eu falo para vocês, mas eu vou dizer para vocês que eu tenho mudado muito, muito mesmo, e não é de hoje, eu tenho me esforçado muito. Eu, por exemplo, tinha uma frase que era uma verdadeira atrocidade, né? Se eu posso, porque os outros não podem. Né? Hoje em dia eu acho que eu devia, entendeu, rezar um rosário cada vez que eu falei essa frase, porque ela é um absurdo. Há coisas que eu posso, pela minha formação, pela minha família, pela minha instrução, pelos dons que eu recebi de Deus, que outras pessoas não podem. Né? Algumas pessoas que convivem de perto comigo, como o Carlos, o Cadu, o Marcelo Ave teve aí, ele conviveu comigo, eu tenho uma memória enorme. Eu me lembro de coisas que as pessoas ficam assim assustadas. Isso é um dom que eu ganhei de Deus. Então eu posso saber guardar coisas e usar essas coisas que eu guardei que outras pessoas não podem. E aí? Como é que fica? É justo eu dizer assim? Será que eu gostaria de ser julgado pelos outros com essa frase? Se eu posso, por que você não pôde? Né? A gente tem que entender que o que está sendo falado aqui é a forma como você vai julgar. Por isso que ele fala, não julgueis e não sereis julgados. Se você nunca julgar alguém, você não vai ser julgado. Mas se você tiver que julgar, e isso é que é interessante, às vezes você tem que julgar. Eu sou professor, eu não tenho que julgar para dar uma nota para os meus alunos? Não tenho. Né? Eu sou um clérigo, então não tenho que julgar para poder dar um bom conselho a uma pessoa? Aí é que vem a segunda parte. Sereis medido com a medida que medires. Sereis julgados com o julgamento que julgares. Ou seja, você tem que organizar a sua postura em relação aos outros como você gostaria que você fosse tratado. Sinceramente, eu conheço muito pouca gente. Eu conheço muito pouca gente que possa dizer com tranquilidade que julga os outros como gostaria de ser julgado, que mede os outros como gostaria de ser medido, que se relaciona com os outros como gostaria que se relacionassem com ele. Conheço muita gente que está próximo disso. Nossa Senhora, isso eu conheço muita gente, conheço muitas pessoas que são exemplos. Que eu, inclusive, acho que são pessoas que a gente deveria observar e segui-las. Agora, quantas pessoas você acha que julgam como gostariam de ser julgadas, que medem como gostariam de ser medidas? Né? Um julgamento injusto pode marcar para sempre. Muito bom, muito bem colocado, Fátima. É isso mesmo, é isso que eu acho. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. E é por isso que eu digo que aqui as pessoas não entendem muito bem o que está sendo colocado. Né? Acima de tudo, a nossa relação tem que ser uma relação de misericórdia. Acima de tudo, a relação tem que ser uma relação de amor. Porque o que eu vejo muito é muita gente que fica por aí apontando o erro dos outros e aos montes. Né? E sequer se preocupam com os seus erros. Né? Estou cansado de ver
gente postando numa rede ou na outra, né? Esses aqui são pecados terríveis. Né? Onde eu concluo, né, que ele não só não comete esses pecados, como ele não comete vários outros pecados terríveis. Porque se ele está julgando alguém, anunciando pecados terríveis, e ele tem pecados terríveis, ele tem uma trava no olho dele. E quando você age condenando uma pessoa instantaneamente, ou condenando ela de forma não misericordiosa, você acaba agindo como aquele que foi tirar o cisco do olho do teu irmão, mas tinha uma trava no teu olho e feriu o teu irmão. Por isso, Fátima, você está certa. Na verdade, mesmo um julgamento justo, né, feito de má forma, pode ser muito lesivo. Mesmo um julgamento correto, certo, se você não agir no amor, na caridade, na misericórdia, você pode levar a danos terríveis. Então, pessoal, quando a gente estiver exercendo um julgamento, quando a gente tiver que fazer isso, não se tornem fiscais da vida alheia. Tem muita gente que é fiscal da vida alheia. Não olha para a sua vida, mas olha para a vida dos outros e fica de fiscal da vida alheia. Papa Francisco tem uma expressão muito bonita. Não pegue as palavras do Evangelho e as torne duras e use como pedras contra teus irmãos. Né? Não leia a Sagrada Escritura buscando aqui alguma coisa para condenar os outros ou para apontar erros para os outros. Leia a Sagrada Escritura para achar motivos para amar os teus irmãos. Ache motivos para entender que eles podem ter realidades totalmente diferentes das suas e podem viver até situações onde o que é errado para você pode ser tolerado para ele ou para ela, pura e simplesmente porque uma realidade de vida muda a forma onde você deve medir e julgar. E, sinceramente, eu espero que eu seja medido e julgado com uma medida assim, bem boa, bem leve, né? Que meu julgamento seja coberto de misericórdia, de amor e de carinho. Né? Eu espero isso. Então é isso que eu devo fazer para os meus irmãos. Amém? Bom, pessoal, e aí? Alguém quer fazer alguma observação? Alguém quer fazer alguma fala? Alguma coisa a mais? Algarte trouxe contribuições muito interessantes, né? E são contribuições muito complicadas, né? Diaconia da Palavra, blogspot.com, M = 1. Né? E a sua reflexão, Gaioso? Essa é a reflexão do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Né? Coutinho, amém. Fátima também. Né? Essa Algarte fez sinalzinho de mãozinha, Gaioso está dando um like. Então, vamos lá, vamos ver o que o Gaioso falou. O Gaioso pode ter falado uma coisa diferente de mim. Aliás, tomara que ele tenha falado. Porque quando vocês veem várias leituras, vocês vão ver, vão lucrar muito. Ô, Ronan, como é que você me entra agora, menino? Agora que eu estou terminando, que você entrou, Ronan? Ronan é meu sobrinho querido, pessoal. Lá de Castelo, né? Cidade natal de meu pai e cidade natal da minha esposa. Então, vocês imaginam que eu tenho um especial carinho por Castelo, né? Um especial querer bem, gosto muito de lá, né? Acho difícil, estamos em sintonia. Ah, meu Deus do céu, hoje eu e o Gaioso falamos igual. Mas vai lá, que ele deve ter dado alguma observação diferente da minha, né?
tá? Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Amanhã, de volta ao horário normal, 15h30, tá? Estaremos juntos. Ronan, chega amanhã 15h30, hein? Ah, mas sobre o que é amanhã? Não sei. Não sei, porque eu não vejo antes da hora. Eu, de manhã cedo acordo, vejo a leitura, faço a minha reflexão e preparo a live. Então, não sei, né? Mas aconselho todo mundo a dar um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Daqui a pouco a live está no IGTV e mais tarde, se Deus quiser, ela vai estar no YouTube, tá? Hoje é o 7º dia de um jovem nosso, o Daniel Campbell. Ele faleceu, Covid, acontece. Peço a todos que vocês possam hoje, quando estiverem recolhidos na sua casa, em algum momento, se lembre dele, tá? Se puder fazer uma oração, faz. Se não puder, pelo menos se lembra dele, pede ao Pai, principalmente conforto para a família, tá? Principalmente conforto para os jovens que trabalhavam, que viviam com ele, que conheciam ele. Cadu é um desses, né? E está todo mundo muito abalado, tá? Então, se vocês puderem fazer algum momento, eu agradeço. Pessoal, até mais. Vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pessoal, até amanhã às 16h30. Tchau, tchau.